Mais um Hyundai Creta aqui no nosso canal. Dessa vez estamos trazendo a versão Prestige, que é a versão topo de linha equipada com motor 2.0. Se vocês acompanham aí o nosso trabalho, viram que no começo desse ano de 2019, colocamos lá um comparativo triplo, onde a gente tinha o Creta comparado com o Renegade e com o Honda HR-V. Na oportunidade, a gente estava usando o Creta Sport 2.0, versão que não está mais aí no mercado. Há cerca de 3 meses também publicamos outra matéria do Creta, só que aí na versão 1.6 Pulse Plus, que agora seria uma abaixo dessa. E para completar aí a série, agora a versão 2.0 Prestige, que também tem um motor 2.0 e é a mais equipada da linha. Quando a Hyundai trouxe a linha 2020 do Creta, ela fez algumas alterações pequenas, como por exemplo, a mudança da grade, até mesmo os para-choques. Essa versão aqui, a topo de linha, ela também traz a luz de posicionamento diurna, inclusive ela contorna o farol auxiliar ali na parte de baixo. Outra coisa que a gente observa aqui, o farol baixo usa aquele sistema tipo projetor, que dá melhor definição luminosa. E uma coisa interessante do Creta é que no caso aqui, nós temos verdadeiramente aquela luz de conversão estática dentro do bloco do farol baixo. Tem muitos concorrentes que quando você vira o volante, o que ele faz é acender o farol auxiliar do lado que você está virando o volante. Aqui não. Aqui existe um terceiro farol aqui que tem essa função e consegue fazer essa iluminação de conversão muito melhor. Uma curiosidade interessante aqui a respeito do Hyundai Creta que a gente não pode deixar de citar. O Hyundai Creta concorre nessa categoria de crossovers compactos, um segmento que cresce bastante no mercado brasileiro e tem representante em quase todas as montadoras. O fato aqui é que grande parte desses concorrentes são derivados de carros compactos. Exemplo, você pegar aí o Honda HR-V, é a mesma plataforma ali do City e do Fit. Você pegar o C4 Cactus, a mesma coisa, plataforma do C3 e assim sucessivamente. Mas o Creta não é derivado do carro compacto, que seria o HB20. A plataforma do Creta é a plataforma do sedã médio Elantra. Por conta disso, o Creta acaba tendo uma volumetria maior e isso ajuda muito no espaço interno do carro. Aqui nós temos um motor 2.0 16 válvulas flex com injeção indireta de combustível. A gente sabe que a Hyundai tem famílias de motores, então a gente tem lá o motor Kappa, o motor Gama, que equipam, por exemplo, aí o Hyundai HB20, mas aqui, nesta versão do Creta, nós temos o motor da família NU, é um motor diferente. Esse motor tem uma potência interessante, ele vai de 156 cavalos na gasolina a 166 no etanol. A gente vê que tem uma diferença grande aí de potência de um combustível para o outro. O torque também varia de forma expressiva, na gasolina é 19,1 kgfm e no etanol é 20,5 kgfm, também tem uma margem expressiva de variação. Esse motor aqui está associado a uma transmissão automática, tá pessoal? Automática, não é robotizada de dupla embreagem, de 6 marchas. E aqui nós temos também a configuração de tração nas rodas dianteiras. Com esse conjunto aqui, o Hyundai Creta vai de 0 a 100 em menos de 10 segundos, para ser preciso 9,7. E segundo a Hyundai, a velocidade máxima é de 188 km por hora. Para auxiliar aqui no consumo de combustível, esse carro também traz o sistema de start-stop, que desliga momentaneamente o carro em paradas rápidas no trânsito. E por conta disso, a gente sabe que existem tecnologias diferentes de baterias, né? Temos a SLI, que é aquela convencional, a EFB, que também é indicada para carros com start-stop, mas aqui a curiosidade é que a bateria do tipo AGM, que é aquela tecnologia de bateria para start-stop mais evoluída. O Hyundai Creta tem um bom desempenho, mas o problema dele acaba sendo o consumo. Segundo o Inmetro, ele faz 6,9 na cidade com etanol e 8,2 na estrada. Com gasolina sobe um pouco, é 10 km por litro na cidade e 11,4 na estrada. Agora, pessoal, se vocês quiserem saber mais sobre o consumo desse carro, a gente sugere que vocês assistam lá o nosso comparativo triplo, que tem o Creta, o HR-V e o Renegade, que nós fizemos inclusive o teste de consumo mais amplo dos carros. Afinal de contas, mesmo não sendo a mesma versão, lá era Sport, aqui é a Prestige, mecanicamente os carros são exatamente iguais. O Creta utiliza a plataforma do Elantra, isso atribui algumas características interessantes ao carro. Primeira coisa, está vendo esse teto aqui? Ele é um pouco mais alto que os seus principais concorrentes. Isso ajuda a ter um espaço interno melhor. Detalhe, o entre-eixos desse carro é de 2,59.
não é o maior do segmento. Vocês vão ver concorrentes com entre-eixo maior do que ele. Mas como a gente mostrou, inclusive no nosso comparativo triplo, o aproveitamento de espaço no banco traseiro do Creta é muito bom, se não o melhor da categoria. E por conta de tudo isso, esse carro consegue atender muito bem a proposta de crossover. Um bom espaço interno, um bom porta-malas e outras coisas. A gente tem aqui pneus 215/60 raio 17. Por que essa medida é interessante? Primeiro, temos um pneu relativamente largo e isso ajuda na estabilidade. O perfil dele é 60. Esse perfil mais alto ajuda também a você passar buracos, tachões com mais tranquilidade, sem danificar a roda. E esse raio 17 aqui é uma medida mais padrão do mercado, diferente aí às vezes de concorrentes com roda 18, que acaba tendo aí um pneu mais caro. E outra coisa, se vocês olharem a altura em relação ao solo desse carro, vocês vão perceber que ele também é um pouquinho mais alto. Tudo isso acaba ajudando a fazer o Creta um carro mais maleável na hora de você superar intempéries aí nas vias, que a gente sabe que nós encontramos bastante no Brasil, como buracos, valetas e lombadas. Nessa versão a gente vê mais algumas coisas. A antena do teto, que tem esse design de barbatana de tubarão pintado em preto brilhante. Também temos as maçanetas do carro cromadas e, por fim, o REC de teto, que é funcional. Recurso presente aqui no Creta é o sistema de chave presencial. Basta você estar com ela próxima ao carro, você chega aqui, aperta o botão, consegue destrancar a porta. Apertou o botão de novo, você tranca a porta. Agora olha só, eu vou entregar a chave aqui para o nosso cinegrafista. Vocês estão vendo ela aí e olha que legal. Consigo destrancar o carro e consigo trancar o carro. Por quê? Não por causa da chave, mas por causa dessa pulseira inteligente que também serve como relógio. Quando você olha para ela, ela mostra as horas e funciona como chave presencial. Então você consegue abrir e trancar a porta do carro, obviamente com o botão, e até mesmo dar a partida no veículo. Para que serve isso? Imagine você vai para a praia, um lugar assim, e você não quer se preocupar com a chave. Em vez de você levar a chave, você usa essa pulseira. Cabe destacar que a pulseira precisa ser recarregada. Você conecta ela naquele cabinho convencional de celular, a porta micro USB. Só para vocês terem uma ideia, não é toda hora que você precisa recarregar. Eu estou com esse carro aqui há cerca de uma semana e desde que a gente pegou o carro, eu fiz uma única carga na pulseira e ela ainda tem bastante carga para ser utilizada. Aqui nessa versão a gente encontra lanternas diferentes. Ela tem iluminação tanto de lanterna quanto de luz de freio, utilizando tecnologia LED. Já a luz de ré e luz de pisca continuam sendo incandescentes convencionais. Outra coisa que a gente observa aqui é o destrancamento elétrico da tampa do porta-malas, mas a abertura, como vocês estão vendo, acontece de forma manual. O espaço aqui é de 431 litros, o que é um número interessante. Lembrando que no Creta você tem a possibilidade de mudar o piso do porta-malas. Você pode puxar esse acabamento, colocar ele para baixo e isso aqui vai te ajudar a ganhar um pouco mais de espaço. Isso só é possível ser feito porque quando você levanta aqui essa peça, você encontra um step de uso temporário aqui, não é aquele pneu igual ao de rodagem. E justamente por conta disso você ganha um pouco mais de espaço aqui no porta-malas. Antes da gente dirigir aqui o Creta 2.0 Prestige, vamos às nossas considerações sobre os equipamentos. Sistema de chave presencial, basta estar aqui dentro do carro, a gente aperta aqui o botão e já dá partida. Lembrando que nós também temos a pulseira, que se você não tiver a chave, serve para essa mesma função. Já vou aproveitar e destacar o sistema de ar-condicionado desse carro, que é digital e automático, porém de simples zona. Outra coisa interessante que a gente tem aqui dentro, o espelho autocrômico. Então você tem a opção de deixar ou não ele ligado para escurecer automaticamente quando os carros vêm atrás à noite. A gente também tem aqui o banco com ajuste de altura, é manual, encosto. Temos o cinto de segurança também com ajuste de altura. E o volante tem ajuste de profundidade e de altura. Assim você consegue ter uma posição bastante agradável aqui no Creta, inclusive uma posição um pouquinho mais projetada. Outro recurso interessante é o rebatimento dos espelhos laterais. Então você tem um botão aqui dentro para fazer o rebatimento, ou você pode deixar na posição automática, que quando você tranca o carro, ele automaticamente faz o recolhimento. Controle elétrico dos espelhos, e você também tem simples toque para abertura e fechamento de todos os 4 vidros. Outra coisa legal aqui nesse carro é o parasol dele. Nós temos aqui o parasol com tampinha e iluminação.
O detalhe é que ela está feita de uma forma que mesmo quando você liga a iluminação e você fecha o parasol, ele automaticamente desaciona aqui o interruptor e já desliga. Também temos aqui um porta-óculos, lembrando que serve muito bem para os óculos convencionais. Aqueles óculos de sol, tipo máscara, eles acabam ficando grandes e não cabem nesse compartimento. Outra coisa legal aqui do carro é o banco do motorista com refrigeração. Ele tem ventilação, na verdade, né? São 3 níveis e você tem um botão aqui ao lado da alavanca de câmbio e que em dias quentes, por exemplo, como hoje, é muito bom. Eu vou dizer que eu quase nunca usei esse banco aqui com os 3 ligados, porque ele refrigera e refrigera bem, né? Então ele já usa o ar-condicionado do carro, o ambiente já climatizado, ventila e isso já te dá um conforto muito interessante. Outras 2 coisas legais aqui do carro são as conectividades que ele tem ali embaixo, naquele compartimento ali próximo do câmbio. Então você tem ali 2 tomadas de 12 volts, isso é legal, porque são poucos carros que tem 2 tomadas, né? Então ele tem 2 tomadas de 12 volts, mais a porta USB que serve justamente para fazer integração com a central multimídia, Android Auto, Apple CarPlay, pendrive, e mais a entrada auxiliar do tipo P2. E uma coisa muito interessante, carregador de celular por indução. Inclusive, a gente está aqui com um Galaxy Note 10, um dos celulares mais avançados da Samsung no Brasil. E esse é um dos smartphones que são compatíveis com o sistema de carregamento. Só colocar ali, ele automaticamente já reconhece, começa a carregar o equipamento e tem um LEDzinho ali que diz que está sendo feita a carga. Só uma observação importante, pessoal, a Samsung no Brasil é a marca que mais tem celulares compatíveis com carga por indução. Evidentemente existem outras marcas, mas quando você pega os modelos da Samsung, você tem aí o Note 10 Plus, o Note 10, você tem o Galaxy S10, S9, você tem alguns Galaxy S que são compatíveis aí com o sistema de carga por indução. E existem marcas que sequer têm esse recurso, a Samsung tem. A central multimídia desse carro aqui, ela é touchscreen, ela tem GPS embarcado, então você pode usar o GPS do carro ou fazer o espelhamento Android Auto e Apple CarPlay. E essa central também tem a TV digital, mas depois a gente vai explicar mais detalhadamente essa central aqui numa outra oportunidade. Bom, o que a gente pode dizer aqui do Creta? Ele é um modelo que tem alguns recursos que você não encontra na concorrência. Quando você vai ver quem são os concorrentes do Creta, né? Obviamente a gente tem aí o Cactus, tem o HR-V, tem o Renegade, tem o Kicks, tem outros modelos. A gente tem coisas aqui que a gente só encontra no Creta, como o carregador por indução, o banco com refrigeração. São alguns recursos interessantes, além do sistema de partida pela chave, né, e pela pulseira. Isso tudo acaba dando uma certa sofisticação e recursos adicionais ao modelo. Atendendo a pedido dos nossos internautas, nós vamos detalhar um pouco mais o acabamento dos carros. Para isso, eu vou usar essa câmera que dá uma imagem muito legal de primeira pessoa. Começar pelo volante forrado em couro, você consegue ver aqui uma costura muito bem feita. O painel, ele é iluminado em LED, um LED branco, que dá um ótimo contraste quando você está usando o carro à noite. As peças do painel não são suaves ao toque, tá? Elas são rígidas. Mas, por exemplo, essa parte aqui, que é amarronzada, ele tem um acabamento bonito. Essa parte superior já é aquele plástico mais comum. Mas o que a gente pode ver é que as peças são bem encaixadas e bem montadas. Isso aqui ajuda na qualidade final aí do acabamento. Os botões aqui no volante também tem uma precisão interessante. Você dá aquele clique, eles são bem consistentes, né? A gente tem aqui na porta também a extensão desse acabamento marrom aqui, acompanhando o painel. Inclusive serve aqui como a alça de segurança para você puxar a porta. Você vê que os botões aqui estão bem localizados. Os botões do vidro também. Temos aqui ainda espaço para guardar algumas coisas aqui na porta. E aqui do lado fica, por exemplo, o controle de intensidade do painel e até mesmo o botão para você ligar e desligar o programa de estabilidade eletrônico do carro. O console aqui na frente do câmbio, ele é bem organizado, ó. Você tem 2 saídas ali de 12 volts e mais a entrada USB P2 e como vocês estão vendo, o celular está ali carregando por indução. Detalhe, esse aqui é o Galaxy Note 10 e olha, ele já entrou no limite do espaço. Inclusive a gente teve que tirar a capinha para o celular caber. Então se você pegar smartphones maiores com carregador por indução, pode ser que eles não caibam aí nesse espaço, tá? Aqui junto aos bancos a gente ainda tem 2 porta-copos, como vocês estão vendo, eu estou acabando usando eles aqui como porta-objeto. E os bancos nessa versão aqui, eles têm esse tom marfim junto com o marrom.
a costura é muito boa e o banco aqui vocês estão vendo que ele é micro perfurado, inclusive na parte do encosto também. Lembrando que o banco do motorista conta aqui com a ventilação, que você tem 3 níveis, só o do motorista tem isso, do passageiro não tem. Então o que a gente pode dizer, no geral aqui do acabamento do Creta Prestige, ele é interessante. É ser excepcional? Não, não é. Mas quando a gente olha para essa categoria de carro, a gente também não tem ninguém ali excepcional. Temos o Honda HR-V, que vai ter aí alguns acabamentos um pouquinho mais sensíveis ao toque, mas no geral, os concorrentes que a gente vê nessa categoria de carro, eles são muito parecidos. Então eu posso dizer que o acabamento aqui do Creta Prestige é bom. Vamos conhecer um pouquinho mais os detalhes dessa central multimídia, que aqui no Creta 2.0 é a Blue Nav. A Hyundai também tem a Blue Media. Uma das diferenças principais é o fato desta central ter o GPS embarcado, além do espelhamento Android Auto e Apple CarPlay. Ela tem tela sensível ao toque e tem alguns botões de acesso direto a algumas funções principais, como por exemplo, aqui nós temos o FM, temos também o acesso direto ao GPS, que é o GPS embarcado dela do mapa, acesso à mídia, que aí no caso você pode ter um celular conectado por Bluetooth, que é exatamente o que nós temos aqui, ou até mesmo alguma coisa conectada ali na porta USB, que pode ser um pendrive, até mesmo um outro smartphone com a conexão por cabo, e também temos o acesso direto ao menu do telefone. Quando há o equipamento conectado por Bluetooth, você acessa diretamente as funções do aparelho. Essa central, ela ainda tem também a função de TV. Para você acessar a função de TV, inclusive, é uma coisa que faltou aqui na central. Normalmente, nas outras centrais multimídias de outros carros, você tem uma teclinha Home, que você vai para o menu principal da central. Aqui, essa tecla ela não é física, ela está aqui no canto superior da tela tátil. É uma casinha, aí você cai neste menu aqui. Este menu é as últimas informações que você usou. Para você acessar a TV, você tem que vir aqui no Menus, e aí você tem a informação aqui da TV digital, já no padrão brasileiro. Então você consegue ver vários canais que nós temos aqui. Você tem que fazer uma pesquisa, porque de região para região muda os canais, e aí obviamente você tem que fazer uma nova pesquisa para ele poder fazer a indexação aí dos canais e você poder ter a exibição. Cabe destacar, funciona apenas com o carro parado para você ver as imagens, tá pessoal? Se você andar com o carro, ele vai continuar com o som, mas ele vai cancelar a tela para justamente questão de segurança e normatização das leis brasileiras. A central em si, ela tem o essencial, ela não é super arrojada assim, mas ela vai ter todas aquelas funções, inclusive você tem interações aqui com a parte do volante. Então, o lado esquerdo do volante, você tem aqui o volume, troca de estações que você pode fazer e ainda a interação para ligar e desligar uma chamada de telefone e até mesmo dar comandos de voz aqui para essa central. Outra coisa que eu quero destacar aqui na central é a integração Android Auto e Apple CarPlay, né? Esse carro, além do carregador por indução, que é muito legal aqui no Creta, uma coisa que a gente não encontra aí na concorrência, você pode usar para fazer a integração. Para isso a gente vai usar um cabo aqui USB, sempre aquela observação, o cabo certificado, porque senão a coisa não funciona direito. Estamos usando aqui dessa vez o Galaxy Note 10 Plus, um dos mais avançados celulares aí da Samsung. Pegou o cabo, conectou aqui embaixo, ele já vai fazer o reconhecimento e ele já disponibiliza ali o ícone do Android Auto na tela. Apertou aqui o ícone, você já tem aí o Android Auto, e aí é aquilo que a gente já conhece, né? No caso aqui nós estamos com o Waze. Se você quiser usar o Maps, você pode usar o Maps. Inclusive o Maps, ele tem essa função da imagem de satélite, que é muito legal. Então você pode vir aqui, acionar ou não a imagem de satélite, a informação de trânsito ou não, e isso é bastante útil. Além dos outros aplicativos que são compatíveis, né? Como por exemplo o Spotify, ou você ainda tem, por exemplo, o Rocket Player, você tem aí a função de podcast e todos os outros aqueles que são compatíveis com Android Auto. Isso é bastante fácil, você vai lá no Google, digita lá Android Auto Apps, e ele já te coloca numa página onde mostra todos aqueles aplicativos que você pode instalar no seu smartphone e que serão compatíveis aqui com a integração. Ah, o celular está conectado, está carregando, não quero usar o Android Auto. Basta apertar aqui a tecla sair
e aí você já vem de novo aqui no menu da central. Então você pode, digamos assim, programar um destino via o GPS da própria central e também usar o Maps ou o Waze para efeitos de trânsito. Você consegue fazer esse uso não simultâneo, obviamente você tem que escolher um ou outro, mas se você está num lugar que de repente o sinal de celular está muito difícil, você não vai conseguir usar o Waze. Se você não tiver baixado os mapas offline no Maps, você vai ter aqui o GPS embarcado na central, que eu particularmente acho muito importante para lugares do Brasil onde você não tem essa conexão por celular. De toda forma, o que a gente pode dizer dessa central é que ela tem o essencial, tá? Ela não é uma super central, mas você vai ter os principais recursos aqui, vai conseguir fazer uma conectividade interessante e, como você viu, ela funciona muito bem aí com Android Auto. Hora da gente dirigir aqui o carro. Já vou destacar que o carro tem câmera de ré com linha de guia dinâmica e sensor de estacionamento traseiro. O freio de estacionamento é convencional, volante com assistência elétrica, que acaba sendo mais leve e também economiza combustível do motor, uma vez que ele não está ligado diretamente, fisicamente, à estrutura do motor. A gente tem aqui a câmera de ré, pessoal, mas essa câmera de ré eu já vou falar para vocês que ela tem um contraste um pouco baixo. Então você tem que ficar meio que atento a ela, ainda bem que tem um sensor de estacionamento para ajudar a gente, mas ela não tem um contraste tão alto assim durante o dia, então você precisa prestar um pouco de atenção. À noite vai legal, só de dia que é um pouquinho problemático. Vamos aqui para o nosso teste de tachão agora, vamos ver como é que o carro se comporta. Suspensão boa, consistente, bem firme, tira de letra aqui a prova. O isolamento acústico também é legal, quando a gente compara aí com a categoria onde o Creta está inserido, que é essa categoria de, vamos dizer assim, crossovers compactos, ele vai muito bem nesse ponto de isolamento acústico. Agora vamos fazer o teste da lombada, 30 por hora aqui, vamos ver como é que ele se sai aqui na primeira lombada, setando a velocidade aqui, vamos lá, 30 por hora. Passou muito fácil, muito tranquilo, não bateu, não raspou, não demonstrou fragilidade, nada. Saiu muito bem, dentro da proposta de crossover mesmo. Vamos para a segunda lombada, vamos ver como é que ele sai, acertando aqui a velocidade em 30 por hora. Também passou com tranquilidade absoluta, nenhuma dificuldade aqui na prova. Agora vamos para o bloco reto, ver o isolamento acústico e a terceira lombada. Vamos arrumar aqui a velocidade, de novo 30, vamos lá. Ó, continua o bom isolamento acústico aí do carro. Vamos para a lombada. Muita facilidade em passar a lombada. Não bateu, não raspou. O carro está bem ajustado aí para Brasil. Quarta e última lombada. Total tranquilidade. Aqui a gente tem um piso bem desnivelado, como vocês sabem. E a suspensão absorve muito bem. O conjunto do Creta tá nota 10 para essas situações brasileiras de lombada, valeta e buraco. O carro se sai muito bem, a gente já teve outros crossovers que não foram tão bem quanto o Creta aqui. Agora vamos aqui para a nossa manobra de fim de rua. Já estamos alinhados com a guia, vamos virar todo o volante. Olha só, virou um pouquinho mais que 90 graus. Pouquinha coisa, tá? Nós não temos sensor dianteiro, mas temos a câmera de ré com o sensor traseiro. A linha de guia sempre ajuda, né, pessoal? E olha só, praticamente alinhado aqui com a rua. Muito legal isso. Isso ajuda bastante em manobras, em locais apertados. A gente vê aqui um raio de giro, ou diâmetro de giro, como vocês preferirem, pequeno, considerando aí o tamanho do Creta, que acaba sendo um dos maiores aí do seu segmento. Então, o que a gente pode dizer? É um carro muito ajustado para o Brasil. Então, quem vai procurar um carro para andar em locais um pouquinho mais difíceis, com muita buraqueira, lombadas altas, valetas, buracos, o Creta vai tirar isso de letra. E na hora de você manobrar o carro em shopping centers, locais um pouquinho mais apertados também, você não vai ter tanta dificuldade. E essa versão aqui também tem um bom acabamento, então você percebe que não tem muito ruído dentro do carro. Dessa forma a gente pode dizer que nesses itens o Creta foi muito bem. Hora da gente pegar a estrada, e uma das mudanças positivas aqui no modelo é agora a luz de posição diurna, que fica ali contornando o farol auxiliar na parte de baixo do carro, que pelo menos aqui no estado de São Paulo desobriga você de ligar o farol na estrada, evitando assim a multa. Velocidade em função da rotação, estamos aqui a 100 km por hora, em sexta marcha. A gente tem ali
um giro que eu poderia dizer 2.100, 2.200 giros. Vou acelerar até 120. Vamos ver como é que ele se comporta. Voltar aqui o câmbio para drive, você vê que a resposta é bastante rápida na redução de marcha. Chegamos a 120 e agora eu vou colocar aqui em sexta marcha para a gente ver qual é o giro que esse carro tem aqui em sexta. 120 por hora, a gente tem um pouquinho mais que 2.500 giros. Não é o câmbio mais curto que a gente já testou. Já pegamos carros com câmbios mais curtos que esse. De toda forma, o que eu posso dizer é que nessa situação aqui a gente consegue ter ainda um bom conforto interno com isolamento acústico interessante. Existe um comportamento curioso aqui no Creta que a gente não conseguiu identificar exatamente o que é, mas eu estou com o câmbio na posição D, aproximadamente 100 km por hora, e eu vou tirar o pé do acelerador. Olha o que acontece com o conta-giros. Ele cai como se ele estivesse em ponto morto, depois ele sobe novamente, depois ele cai novamente e depois ele sobe ali para a velocidade, para o giro estabilizado. Não sabemos se isso é um recurso para economizar combustível ou se existe alguma anomalia aqui nesse carro. De toda forma, a gente vai perguntar o que é isso para a Hyundai e depois a gente dá a resposta para vocês. O isolamento acústico do carro na estrada é legal, a suspensão também é macia, a gente tem um modelo confortável. O único senão aqui é quando você vai fazer uma retomada de velocidade. Olha só, nesse caso você percebe que o barulho do motor acaba invadindo um pouco aqui o habitáculo, mas tirando essa situação específica, podemos dizer que é bastante confortável fazer aí longas viagens aqui com o Creta. Vamos testar uma retomada aqui na estrada, subida, ar ligado, de 60 km por hora para 120. Vamos lá, pisando tudo, a resposta do câmbio é boa. A gente percebe que esse motor 2.0 ele tem uma consistência. Ó, já chegamos a 120. Mais uma vez, tirando essa questão do isolamento acústico quando o motor está em alto giro, de resto, o Creta 2.0 vai muito bem aí na situação de estrada. Vamos para o nosso teste de 0 a 100, lembrando que esse carro aqui não possui nenhum tipo de modo esporte ou posição esporte, só tem a posição drive ou, se você quiser, empurrando a alavanca de câmbio para o lado esquerdo para trocas sequenciais. Mas eu vou deixar no drive, ar-condicionado ligado. Vamos lá para o nosso teste de 0 a 100. O que a gente pode ver é que o Creta vai bem no 0 a 100. Não é um canhão, mas quando a gente compara com os concorrentes diretos, ele faz uma prova muito boa, à exceção dos modelos que obviamente trazem motor turbo. Como vocês viram aqui no vídeo, o Creta continua sendo um concorrente forte aí na categoria de crossovers compactos. Mesmo com a chegada de novos concorrentes e até mesmo novas tecnologias, esse modelo aqui ainda tem muita coisa legal para entregar. Tem um motor que tem um desempenho bastante convincente, uma capacidade de crossover que muitas das vezes supera os seus concorrentes quando o assunto é buraco, valeta e lombada. Tem algumas tecnologias exclusivas, como a pulseira inteligente para substituir a chave, carregador de celular por indução, central multimídia com TV digital e até mesmo banco do motorista com ventilação. Pode até ser que o Creta não seja o mais avançado e arrojado da categoria, mas que ele é um fortíssimo concorrente dentro desse segmento, isso não existe sombra de dúvida nenhuma. Então, vale a pena sim você considerar esse carro aqui como seu próximo crossover, se você está procurando um modelo aí neste segmento. Cabe destacar, o preço dele é de R$ 107.990, que se a gente olhar aí para muitos concorrentes, ele tem um custo-benefício bastante interessante, uma vez que existem concorrentes aí na casa de 125, quase 135 mil reais. E aqui, esse preço que eu falei é com tudo que vocês viram aqui no vídeo. Portanto, vale a pena considerar aí o Creta Prestige como uma intenção de compra. Duas coisas muito importantes aqui no Hyundai Creta Prestige. O modelo também tem 6 airbags, além do programa de estabilidade eletrônico. E essa versão aqui que vocês viram, que tem o banco marfim com acabamento marrom, você também tem o opcional que você pode escolher ele com o banco preto e com acabamento preto no interior do carro. E se você gostou aqui do Creta Prestige, a nossa dica é a seguinte: não perde tempo por aí, vai direto lá na concessionária Abrão Reze HMB, que tem na cidade de Sorocaba.
que lá eles vão fazer o melhor negócio para você sair com o seu próximo Hyundai 0 km. Seja aqui o Creta ou até mesmo aí o novíssimo HB20 que acabou de chegar ao mercado brasileiro. E se vocês gostaram aqui do nosso vídeo, por favor, deixe o seu like, assim a gente sabe que você está aprovando o nosso trabalho. E se vocês não se inscreveram, façam isso. Afinal de contas, só aqui comigo, Jorge Augusto, no Comprecar TV, que você tem essas análises super detalhadas para vocês. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.